Apesar do conceito de zumbis terem surgido como uma expressão religiosa do voodoo, as versões mais conhecidas dessas criaturas com certeza são aquelas em que elas são frutos de um experimento científico bizarro. No vídeo de hoje vamos conhecer como esses zumbis criados pela ciência surgiram e quais as críticas sociais estão relacionadas com a sua origem. Eu sou Marcel, bem-vindos ao Nerds Contra o Tempo. Dying Light, Left 4 Dead, Dead Rising, Walking Dead, Resident Evil, várias franquias de várias obras da cultura pop se inspiraram no conceito de zumbis serem não só monstros como vampiros e lobisomens, mas deles serem tipo uma epidemia, fazendo com que seus filmes fossem uma mistura de ficção científica, terror e uma pitadinha de crítica social. Esse conceito de uma doença que transforma pessoas em monstros ficou bem conhecido com zumbis, mas a primeira história que de fato fez isso foi o livro Eu Sou a Lenda. Na trama desse livro vemos um mundo onde uma doença bizarra transformou a maioria da população em vampiros e acompanhamos o cotidiano de um sobrevivente humano dessa realidade. Essa história já foi adaptada várias e várias vezes, sendo que a mais recente foi um filme estrelado pelo Will Smith, que é mais ou menos na minha opinião, né? Mais ou menos. Nenhuma obra conseguiu captar de fato a pegada do livro, sabe? Esse conceito de epidemia que surgiu no Eu Sou a Lenda foi uma das maiores inspirações para o diretor Jorge Romero escrever o roteiro de A Noite dos Mortos-Vivos, o primeiro filme, aliás, a primeira obra que traz uma trama que se passa em um apocalipse zumbi. O filme foi lançado no ano de 1968, em preto e branco, e foi feito com um orçamento bem precário, tanto que para muitos efeitos especiais a produção tinha que usar a imaginação para conseguir realizar. Como por exemplo o sangue, que era calda de chocolate, as roupas que eram compradas em brechó, e os zumbis que comiam carne de presunto assado na real. Na história acompanhamos uma mulher chamada Bárbara e seu irmão. Eles estão visitando o túmulo do pai deles em um cemitério qualquer, quando são atacados por um cara extremamente violento e todo esfarrapado, sujo de terra e todo rasgado. O Johnny ele não dura muito, ele morre nos primeiros minutos de filme, mas a Bárbara consegue fugir e se esconde em uma casa. Lá ela conhece um sujeito chamado Ben, que avisa que tem pessoas malucas por toda a cidade, causando ataques violentos e machucando todo mundo. Ben e Bárbara são obrigados a lutar para sobreviver, e vez ou outra são ajudados ou atrapalhados por outros sobreviventes. No filme, a trama é bem simples, porém rolou uma adaptação literária dessa história e foi lançada aqui no Brasil pela editora Darkside. Essa aqui é a edição comemorativa de 50 anos. Dá pra perceber, ela é muito louca, né? Com capa dura, tem a trama do filme original e uma continuação que nunca chegou a ser gravada. Fora esse detalhe no acabamento, que é esse buraco na testa do zumbi, que se estende pelo livro inteiro, eu achei muito legal. E se você abre o livro, ele meio que vira os olhos do zumbi. Isso é muito louco. Vale muito a pena ter esse livro na coleção para você conhecer um pouco a trama, se aprofundar nela e entender ainda mais as críticas sociais que estão sutilmente inseridas na história. Para falar do filme em si, é bom a gente lembrar do que estava acontecendo na década de 60. Nos Estados Unidos estava rolando um forte movimento pelos direitos civis, em que os negros reivindicavam para ter os mesmos direitos que os brancos. Pessoas como Martin Luther King e Malcolm X lutaram e morreram para conseguir uma melhora em relação a esses direitos. A sociedade norte-americana enfrentava uma onda de racismo muito forte, e você ter um protagonista negro em um filme quebrava uma série de paradigmas que estavam inseridos naquela sociedade. Ainda mais porque o personagem negro, ele lutava contra uma horda de pessoas brancas, todas esfarrapadas, desprovidas de razão. Cara, isso é uma mensagem muito forte, muito poderosa se você analisar do ponto de vista social. E o final, ele ainda carrega uma crítica ainda mais pesada em relação a esse racismo inserido na sociedade. Se você não quer saber o final, para o vídeo por aqui, vai assistir ele tá em domínio público, você pode assistir no YouTube de graça. Assiste o filme e depois volta aqui que eu vou dar spoiler, beleza? Já foi? Beleza então. No final, Ben morre. Fácil assim, ele morre com um tiro na testa de uma milícia armada que estava tentando limpar a área dos mortos-vivos. Ou seja, para as pessoas daquela realidade,
Um negro com uma arma era muito mais perigoso que uma série de mortos-vivos caminhando por aí. É uma mensagem muito forte, muito poderosa, porque o Ben, ele acaba morrendo exatamente como Martin Luther King, exatamente como Malcolm X. Como podemos ver, A Noite dos Mortos-Vivos é carregado de críticas sociais e étnicas e aborda temas como racismo e preconceito. Porém, as continuações desse filme não fogem dessa lógica. Como eu disse no livro da Dark Side, tem até uma continuação da trama original chamada A Volta dos Mortos-Vivos. Até existe um filme com esse nome, mas a história não tem nada a ver com a obra do Romero. A continuação oficial do filme chama-se Dawn of the Dead, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, O Despertar dos Mortos. Já seu remake ganhou um nome diferente aqui. Em 2004, o diretor Zack Snyder regravou esse filme e no Brasil ele ganhou o título Madrugada dos Mortos. O remake de 2004 é um dos melhores e mais frenéticos filmes de zumbi que eu já vi. Ele coloca os zumbis sedentos por sangue correndo atrás das vítimas e não se arrastando como era normal na época até então. Isso tornou os zumbis criaturas muito mais perigosas. Eu sei que esse conceito de zumbis que correm não começou exatamente no Madrugada dos Mortos, começou no filme Extermínio. Mas, velho, vamos combinar, eles não eram exatamente zumbis no filme Extermínio, né? E esse conceito só foi se propagar mesmo no Madrugada dos Mortos. Tanto que depois desse filme, vários jogos como Left 4 Dead, Dead Rising pegaram emprestado esse conceito de zumbis maratonistas. O remake deixa a ação bem mais dinâmica com esses zumbis extremamente rápidos, mas uma coisa que se mantém fiel ao filme original de 78 é a crítica ao consumismo e ao modo de vida americano. Na trama, nós acompanhamos um grupo de sobreviventes desse apocalipse zumbi presos em um shopping. Eles estavam cercados por todos os objetos mais financeiramente cobiçados pelas pessoas em vida. Mas pouco a pouco eles vão percebendo que aqueles artigos que são os mais caros acabam se mostrando os mais inúteis quando pensamos em ferramentas de sobrevivência. Afinal, eu fico pensando que a dificuldade que eu teria de matar um zumbi usando um anel de ouro ou um colar de diamantes, ou sei lá. Já do lado de fora do shopping, vemos uma centena de zumbis, obviamente desprovidos de senso crítico, de razão, marchando em direção a esse shopping, lembrando bastante certas pessoas durante a Black Friday, por exemplo. E é exatamente nesse ponto que conseguimos ver a crítica social do filme. O shopping é a maior representação física do que é o consumismo. E as pessoas estão presas neles, elas simplesmente não conseguem sair desse conceito de consumismo. Já os zumbis, eles representam os consumidores vorazes, as pessoas que caminham para o shopping sem realmente ter necessidade de nada que está lá. Elas são movidas simplesmente pelo impulso de comprar, e esse impulso acaba sendo mais forte que a razão em muitos momentos. Tipo quando você compra algo e se arrepende porque percebe que aquilo não tem utilidade nenhuma para você. Os zumbis não precisam de roupas, de livros, de joias, mas irracionalmente eles se dirigem para aquele lugar, dando a entender que o impulso de você consumir é tão forte que permanece até nos mortos-vivos depois que eles já morreram faz tempo. Por último, o Romero lançou no ano de 1985 o filme Day of the Dead, ou Dia dos Mortos por aqui. Esse filme é mais descompromissado da trilogia, tendo sua carga de crítica social bem mais atenuada. A trama se passa em um bunker subterrâneo onde cientistas e militares estudam os zumbis. O cientista Dr. Logan, ele tenta treinar e ressocializar um zumbi, utilizando como experimento um zumbi em específico que começa a exibir traços de inteligência. Já os militares, liderados pelo Capitão Rhodes, acham isso um absurdo e tentam acabar com o projeto. No final das contas, os militares basicamente buscam poder e controlar os demais sobreviventes. Essa trama é uma crítica a como os militares são doutrinados a sempre buscar manter a sua autoridade, deixando a entender que essa autoridade acaba às vezes os corrompendo e os fazendo acreditar que são superiores à maioria das demais pessoas que estavam naquele apocalipse. Após essa trilogia inicial, Romero chegou a lançar mais alguns filmes com a temática zumbis. Porém, apesar de serem muito bons, principalmente o Terra dos Mortos, eles não tinham o mesmo impacto, o mesmo peso que a trilogia inicial. Essa visão de crítica social que o Romero associou às histórias de zumbis, obviamente influenciou várias outras obras do gênero, como o jogo Resident Evil, que faz uma crítica pesada à indústria farmacêutica e à fabricação de armas químicas e biológicas.
Já a série de quadrinhos e TV Walking Dead faz um questionamento filosófico sobre como as máscaras sociais das pessoas caem quando elas se veem em frente a uma situação de desespero. A exemplo de todas essas obras, a gente consegue ver que os zumbis da ciência são uma poderosa ferramenta narrativa de crítica social, e não somente monstros imaginários que assombram os nossos pesadelos. No geral, uma boa história de zumbis só faz com que a gente se lembre que mesmo o planeta estando abarrotado de mortos-vivos, no final, os seres humanos ainda são os monstros mais perigosos e aterrorizantes. Então é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais pra gente trocar uma ideia por lá, beleza? Muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Eu sou o Marcel e até a próxima.